Registros em áudio, Jornadas das Letras Galegas 2018, em homenagem a Maria Vitória Moreno. Realização: Programa de Estudos Galegos, PROEG. Evento realizado na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Patrocínio: Xunta de Galícia. Mais informações sobre as falas nas descrições de cada link. Gente, boa tarde, não, bom dia, desculpe. É difícil eu fazer palestra de manhã. Aliás, é difícil fazer palestra, mas de manhã, então. Queria agradecer primeiramente a professora, minha ex-professora, mas sempre professora, Cláudia Amorim, uma das melhores professoras que eu já tive aqui no Instituto e todos vocês conhecem. Pelo convite, fiquei muito feliz e honrado pelo convite, para participar pela primeira vez aqui do encontro de Letras Galegas. Muito honrado de poder dividir a mesa com uma figura como o João Lagares. Para mim mesmo uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. E isso me deixa feliz até pelo fato de que durante a graduação eu fui aluno de duas disciplinas aqui de galego, na época em que a Beatriz Gradaíde era professora visitante. Tive uma experiência então de vivência com o galego. É lógico que eu não aprendi galego, e dizem que a língua mais difícil de aprender para o brasileiro é o galego, porque a proximidade é tão grande que nos faz nunca saber se estamos falando português ou galego, e a gente percebe aqui a intercompreensão, assim. O João precisou dizer que estava falando galego, para a gente saber que a gente estava falando galego e não português, ou às vezes como alguns pensam portunhol, é galego mesmo, Então é uma língua, e realmente eu tive essa vivência muito curta com o galego de aprender os fundamentos, os rudimentos da língua, as particularidades, essas coisas que nos diferenciam, mas que muito mais nos aproximam. Também aprendi um pouco depois no período seguinte algo da literatura galega, da cultura galega, do cinema galego, que tem coisas maravilhosas, E mais tarde eu tive duas vezes a oportunidade de estar em Santiago de Compostela, uma vez a passeio mesmo, na segunda participando do Congresso de Linguística Histórica, esse último que houve aí, dessa série de congressos de linguística histórica, Então, para mim é realmente uma alegria, E gostaria de registrar que, na verdade, a minha aventura, digamos, meu comprometimento com a ideia de lusofonia é algo assim também bastante incipiente, rudimentar e nada acadêmico, se é que eu posso dizer, porque, na verdade, na minha dissertação de mestrado, que foi sobre letras de samba, eu trabalhei os processos de metalinguagem, metadiscurso, interdiscurso, essas coisas, em letras de samba. Eu tinha um capítulo sobre o disco Lusofonia, do Martinho da Vila, que ele gravou em 2000, vou falar sobre o livro. E mais tarde, um dia eu dei essa dissertação para o João Batista Vargas, que é professor titular de árabe do FRJ, para ele ler, que ele também é ligado ao mundo do samba, ele que escreveu aquela biografia definitiva do Candeia. E por acaso o João Batista estava escrevendo um livro sobre o Martinho da Vila. Estava lá bom. E aí ele falou: André, eu queria que você escrevesse 2 capítulos, aquilo para mim foi também uma grande alegria. E um dos capítulos foi sobre a lusofonia, acabou saindo algo assim muito reduzido por questões editoriais, eu tive que cortar, tirei praticamente toda a parte acadêmica e relatei um pouco da experiência do Martinho da Vila em Angola, toda a construção dele e essa ideia que ele teve no ano 2000, de gravar esse disco chamado Lusofonia, que depois eu vou relatar para vocês, E de uns tempos para cá eu comecei a me interessar, porque, inclusive nessa minha apresentação de hoje, eu vou falar muito pouco, na verdade, sobre o conceito de lusofonia em si, porque, como o próprio João tentou mostrar aqui, é um conceito muito problemático, não é isso? E que tem aí muitos defensores, mas também muitos críticos, tanto no Brasil quanto em Portugal. A gente vai encontrar pessoas que defendem essa ideia, quanto pessoas que são críticas a essa ideia, Então eu também trouxe o livro do Faraco, que eu considero hoje em dia talvez uma grande referência para se estudar mesmo essa história sociopolítica do português. Tem ali embaixo também o livro do Eduardo Lourenço, que é português, Anal de Ícone, que ele é um livro muito crítico também às ideias de lusofonia, e 2 exemplares ali de um livro que é uma coletânea de artigos que são publicados
após congressos de língua portuguesa que ocorrem anualmente na PUC de São Paulo, organizados pela Neuza Barbosa Bastos, em que ela promove, basicamente, sempre tem o tema da lusofonia, e aí traz especialistas do Brasil, de Moçambique, Portugal, para poder discutir essa ideia de lusofonia. E, no mais das vezes, a ideia de lusofonia ela é bastante criticada. No entanto, também, eu acho, como eu estava dizendo ali, o João, quando falava dessa relação entre unidade e uniformidade, essa dicotomia que tem que ser bem entendida, né? Não se deve confundir, e é verdade, não é no intuito de negar a lusofonia, né? Talvez o conceito em si de lusofonia, substituir talvez pelo de galeguia, essas são questões, né? Mas não é uma ideia de negar, porque a gente teria que se perguntar se é negar ou denegar, porque se esse conceito é tão discutido, se essa ideia é tão discutida, é porque é algo aí que tem que, né, ser aproveitado, né? Não é possível que a gente não possa aproveitar essa unidade linguística que nós temos, né, em prol de algo positivo. Agora, é lógico, há toda uma conceituação toda uma ideia, aliás, de que, por exemplo, alguns autores defendem de que na verdade a lusofonia nada mais é do que uma tentativa de Portugal retomar as rédeas, né, da colonização por meios culturais, linguísticos, né? É uma leitura também. Outros acham, na verdade, que é o Brasil que está querendo tomar essas rédeas, que na verdade, né? E, bem, e por aí vai, né? Então eu vou aproveitar só algumas breves introduções. Aliás, quando você deu um tombo aqui no mouse, você quebrou o mouse. Tá aqui, né? Tá. Eu vou pedir que apaguem a luz daqui dessa parte, porque esse slide aqui já está bem prejudicado pela qualidade do nosso... Isso são coisas da UERJ, tá, gente? Em virtude mesmo do sucateamento que a gente sofre, tá? É difícil a gente conseguir até mesmo manutenção dos equipamentos, tá? Então a gente tem sempre que denunciar essa coisa de que a UERJ não está normal, né? O fato de que os salários estão sendo pagos aí mais ou menos em dia. Ontem que caiu o salário de abril, né, no dia 15, né, quando as contas já, em geral, já vencem. Mas por enquanto tá legal, então acho que dá para fazer por aqui mesmo, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo, né? Bem, então vamos lá. Então eu vou trabalhar pelo viés da música popular, né? Como a Cláudia falou aqui, eu sou músico, mas eu sempre faço questão de dizer que eu sou músico popular, autodidata, tá? Não tenho formação em música, não sei ler partitura, entendeu? Então, muitas vezes eu sou mais um ouvinte, um entusiasta de música e um músico prático mesmo, talk show, samba, né? E tento aliar isso às vezes ao meu ofício de professor, tá bom? Bem, então vamos lá. Música popular como fator de lusofonia, uma utopia. Só botei esse lusofonia e utopia para rimar, né, para criar uma frase de efeito, mas de qualquer forma, lógico que eu não tenho a pretensão de achar que a música vai realizar a lusofonia. Mas por outro lado também, como eu sou músico, entusiasta da música e amo a música, eu acho que ela tem um papel importante na aproximação e é um fenômeno que vem acontecendo, né? Ou seja, essa minha fala de hoje, ela nasce de uma percepção de que pelo menos entre Brasil e Portugal, mas não somente, mas principalmente, tem havido aí um diálogo de culturas muito interessante, como a gente vai observando, né? Então, só para introduzir aqui uma fala da Maria Helena de Miranda Mateus, só para a gente se situar, a língua portuguesa é reconhecidamente a quinta língua do mundo em número de falantes, falada como língua nacional ou oficial em 7 países, Portugal e Brasil, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e espalhada por 4 continentes. A língua portuguesa está restringida na Europa a um espaço de 90 mil quilômetros quadrados, que é logicamente a área de Portugal. Embora seja a língua do maior país da América do Sul, a sua utilização está limitada em organismos plurinacionais e, por exemplo, no contexto da comunidade europeia, frequentemente é confundida com o espanhol, né? Quem já não ouviu falar que a capital do Brasil é Buenos Aires, não é isso? Uma vez eu estive na Áustria e o rapaz falou assim, nunca fui ao Brasil não, só fui uma vez na Argentina, eu fui a São Paulo. Ele fez o contrário, né? Não é de esquecer, todavia, que o português foi outrora língua de prestígio na qual se comunicavam com asiáticos e africanos os maleantes europeus ao tocarem longínquos litorais. Adaptado, enfim, a diferentes culturas, o português manteve uma individualidade e uma coesão interna evidente. É indubitável a força da sua tradição, a riqueza do seu percurso vital, né? Isso é uma fala da Maria Helena Mira Mateus, né? Estou usando isso apenas para introduzir, para a gente se situar, né? Geopoliticamente,
aqui no contexto da minha fala. Outra coisa que eu queria falar, deixa eu ver se me escapou aqui. Bem, depois eu retomo esse ponto. O que é a lusofonia? Não vou tentar definir também, né, essa ideia de lusofonia, bastante problemática por si só, mas vou chamar mais uma vez aqui a atenção sobre o Carlos Alberto Faraco, que eu acho que tem as considerações aí as mais pertinentes sobre o tema, e vou remeter ao primeiro Congresso Internacional de Linguística Histórica, né, que faz parte daquele mesmo grupo que se realizou em Santiago de Compostela, mas foi o primeiro Rossay, em Salvador, que homenageou a Rosa Virgínia Matos e Silva, né? Eu queria também aproveitar, né, lembrando da Rosa Virgínia, usar minha fala como uma homenagem a Inguedor Vilaça-Cor, que faleceu ontem, tá? Grande, não sei se vocês sabem, mas essa grande linguista do texto que nós temos, e eu fiquei muito sentido com o falecimento dela, não a conhecia pessoalmente, mas não há um professor de língua portuguesa que não tenha usado os trabalhos dela como referência, né, para suas aulas de texto, né? Bem, e também ela, lembrei por causa da memória da Rosa Virgínia também, que eu cheguei a conhecer naquele momento lá em Salvador. E essa conferência foi encerrada com uma fala que eu achei muito, muito lúcida do Carlos Alberto Faraco, que se chamou Lusofonia, Utopia ou Quimera? Língua, História e Política, né? Então ele discutiu não só a história das chamadas fonias, e aí esse ponto que eu queria lembrar, francofonia, anglofonia, hispanofonia. Reparem, gente, que está sempre ligada a antigos impérios, não é isso? A nações que detiveram aí largos períodos da história de domínio sobre colônias na África, na Ásia, não é isso? Então estamos falando aí da Inglaterra, estamos falando da França, estamos falando da Espanha, estamos falando de Portugal. Antigos impérios, né? Alguns até hoje com impérios de certa forma e países que de certa forma ainda colonizam outros, direta ou indiretamente, e vem de muito longe já essa ideia, né? Todo mundo aqui conhece aquela justificativa, né, do Marquês de Pombal para o Diretório dos Índios, né, de como a língua está ligada à questão do poder, da dominação dos povos, não é isso? Então a língua como fator de dominação, ora, sempre houve muita lucidez, né? Muita consciência dessa ideia, não é? Então, a gente sabe, né? A gente vai fazer um curso de francês e tem a Aliança Francesa para tudo que é lado, não é isso? Tem cultura inglesa, tem IBEL, tem o Instituto Cervantes, né? É lógico que a gente não pode ter uma visão somente negativa dessas coisas, é ótimo aprender línguas, né? É ótimo, mas a gente sabe que isso faz parte de uma política linguística e na qual nós brasileiros, né, temos falhado fragorosamente, não é isso? Há anos que corre aí entre uma briga entre o Itamaraty e o Ministério da Educação sobre a criação do Instituto Machado de Assis, não é isso? Lá em Portugal eles têm o Instituto Camões, eles estão trabalhando, por exemplo, hoje muito no Timor-Leste, né? A variante lusa, né, europeia, do português brasileiro tem se difundido muito mais em termos assim de institucional, né? Também em termos institucionais de promoção da língua portuguesa, do que o português brasileiro nesse sentido. É lógico que a força do português brasileiro é muito maior pela questão cultural, pelas nossas novelas, pela nossa música, pela nossa literatura, etc. Não é? Mas nós não temos um Instituto Machado de Assis que trabalha em convênio com outros lugares. Ele não foi efetivamente criado ainda, nós temos aí a CPLP trabalhando essas coisas, mas realmente é uma grande dificuldade, né? Então vamos lá. Então ele discutiu a diferente carga semântica que a palavra lusofonia tem em Portugal, no Brasil e nos demais países lusófonos, ou seja, não bastasse o termo em si ser complicado, ele tem cargas semânticas muito diferenciadas, né? Então quando se fala de lusofonia você está dizendo coisas diferentes, né? Então, para o Faraco, o termo lusofonia é polissêmico, pois em alguns contextos é empregado tão somente para fazer referência ao conjunto dos falantes de português mundo afora, em outros contextos tem usos bem marcados valorativa e politicamente, né? Seja de modo pejorativo, seja de modo meliorativo, às vezes com discursos bastante ufanistas, né? Temos que propagar a lusofonia, não é isso? O João citou, né? O padre Antônio Vieira, depois teve o Fernando Pessoa, né, que também
foi também um criador desses ideologemas, né? O Agostinho da Silva, né? E o Agostinho da Silva, né? O Faraco deixa isso claro, foi ele quem influenciou a criação da CPLP, né? Por meio do José Aparecido de Souza, né? Quer dizer, que ele esteve aqui no Brasil, então foi se construindo essa ideia. Faraco mostra ser um tanto cético em relação a políticas que efetivamente venham tratar do tema de forma séria e conjunta. Não obstante a criação do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, um dos órgãos da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em 2001, pouco ou nada se faz de concreto no que respeita ao assunto. Some-se a isso o fato de que os países africanos lusófonos se sentem um tanto alijados das discussões que envolvem o tema, além de se sentirem tratados como um bloco monolítico que anula as grandes diferenças entre eles. E para isso, ele se apoia numa fala também muito lúcida do Mia Couto, né, do nosso escritor moçambicano, que diz: os lusófonos são pensados e falados do seguinte modo: Portugal, o Brasil e os Palopes, né, os países africanos de língua oficial portuguesa. Surgimos como um triângulo com vértices, um no Brasil, um em Portugal e um terceiro em África. Ora, os países africanos não são um bloco homogêneo. Isso é aquele velho preconceito nosso, né, de, né? Eu acho engraçado quando aparece uma notícia assim de vez em quando na rádio, né? Um cidadão foi encontrado, foi levado para a Polícia Federal, ele falava em dialeto africano, né? Fala assim, dialeto africano, né? Se alguém encontrar um francês, nunca vai dizer que ele está falando em dialeto europeu, né? Mas é isso, dialeto africano. Não se pode conceber como uma única entidade os 5 países africanos que mantêm entre si diferenças culturais sensíveis. As nações lusófonas não são um triângulo, mas uma constelação, olha que metáfora dela, em que cada um tem a sua própria individualidade, né? Então é na individualidade de cada um que a gente tem que tentar encontrar essa ideia de unidade que respeita as diferenças, né? Essa conferência, eu entendo, né, o Faraco mais tarde aproveitou muitas das ideias do livro que o João já apresentou aqui e que eu recomendo também, corroboro, né? A leitura, tá? É um livro fantástico mesmo, uma pesquisa monumental que o Faraco fez, tá? Bem, e aí eu vou começar a falar de música. A gente sabe que também na construção histórica, como também falou o João, a gente precisa criar marcos, né? Tudo é uma construção, né? Então eu tomei como marco histórico para essa relação musical, né, entre o Brasil e Portugal. É lógico que há muitas coisas anteriores, né? Você pode alegar, a Carmen Miranda, por exemplo, nasceu em Portugal e viveu no Brasil, mas ela fez efetivamente uma música brasileira, né? E muito mais voltada até às vezes para os Estados Unidos, aquela coisa da música para o gringo, né? Pelo menos ela foi, né, utilizada para isso. Mas é uma visita que o Vinícius de Moraes faz à Amália Rodrigues, né? Então, fazer um pequeno histórico disso. Em dezembro de 1968, lembramos que de Vinícius de Moraes, para além de poeta e compositor, foi diplomata, não é isso? Ele foi perseguido, caçado pela ditadura militar, mas foi diplomata, serviu em Portugal. Viajou para Roma, onde tensionava celebrar o Natal. Essa história, eu acho que é até um pouco mais de... Acho que ele estava terminando ali o serviço diplomático dele em Portugal e também iria para Roma, mas também era uma despedida, né? O disco deixa entender isso. Contudo, a caminho da Itália, passou por Lisboa, onde se encontrou com Amália na casa desta. O disco LP, com o resultado desse encontro, seria editado 2 anos depois, em 1970. Nesse encontro estiveram presentes também outros poetas, como Ari dos Santos e Natália Correia. O encontro durou 2 horas, na verdade foram 2 horas, mas as gravações foram editadas para caber em uma só hora. As faixas desse disco são consideradas relíquias da música em poesia em língua portuguesa. Quem tiver esses serviços de streaming, tipo Deezer, o Deezer pelo menos tem, talvez o Spotify também tem, eu acho que vocês encontram no YouTube esse disco. É um disco que mescla poesia com música, com fado instrumental, é um sarau, né? Um sarau daqueles que não se faz mais, né? Narrado por Davi Mourão Ferreira, com Ari dos Santos e Natália Correia dos Convivas, contém declamações, improvisos, fados e bossas novas. Tudo embalado pelo calor de amigos por quem tem a consciência de que a música é língua universal. Esse texto eu puxei diretamente da Wikipédia, né? Para contestar, não está muito bom não, mas... E aqui temos uma composição que eu acho o marco disso, que que eu saiba, um fado, né? Talvez o primeiro fado aí gravado por um brasileiro, né? Em Portugal, né? O Vinícius de Moraes gravou Saudades do Brasil em Portugal, e essa música foi gravada por Amália Rodrigues, foi gravada pela Carminho, foi gravada pela Cuca Roseta, tem diversas
interpretações. Então eu vou colocar vocês para ouvirem um pouquinho, que o meu encontro aqui pretende ter música. Espera aí. Vai entrar o áudio. Essa é com a Amália Rodrigues no próprio sarau, tá? Sol das minhas lágrimas de amor e o mar existe entre nós dois para nos unir e superar. Pudesse eu dizer a dor que dói dentro de mim, que vai meu coração nesta paixão que não tem fim, a ausência tão cruel, saudade tão fatal, saudades do Brasil em Portugal. Meu bem, sempre que ouvires um lamento desolador na voz do vento, sou eu em solidão pensando em ti, chorando todo o tempo que perdi. Sou eu em solidão pensando em ti, chorando todo o tempo que perdi. Como vocês estão vendo, algo bem informal. Aqui não teve nada de antropofagia, não, né? O Vinícius compôs um fado bem à moda portuguesa, com aquela repetição dos dois últimos versos no final, né? O chamado fado menor, né? E seguiu a fórmula. A gente sabe que o Vinícius tinha um total domínio sobre formas poéticas, né? Quando ele queria fazer um soneto à moda de Petrarca, ele fazia. Tem um depoimento muito interessante no final, não vou colocar tudo aqui não, mas do próprio Vinícius, ele falando sobre a impressão dele em relação aos portugueses, né? E é muito interessante que ele dá um conselho aos portugueses, né? Tipo assim, tirem os paletós, né? Tirem o paletó, vocês vão ser mais formais, né? Você marcando essa diferença cultural. Vou falar um pouco sobre pedem agora a Vinícius umas palavras finais de saudação. Como entende para dizer as impressões que eu levo de Portugal? As impressões são as mais carinhosas possíveis. É um povo do qual descendo e no qual tenho minhas raízes mergulhadas e que eu queria conhecer um dia, né? Porque eu sou um homem meio sem pátria, não tenho pátria. Minha pátria é a humanidade. Mas de toda maneira eu queria conhecer o povo português, queria entrar em contato com ele, como um povo com um tremendo anseio de viver, de aparecer, de reaparecer na história, né? Esse povo heróico que viu tantas coisas lindas, né? Um povo que deu um poeta como Luís Camões, todo cancioneiro português antigo, né, que eu conheço tão bem, no qual eu me embebi, do qual eu sofri uma grande influência. Então, a impressão que eu levo deste povo, do meu contato com eles, com os intelectuais, com os poetas, com as pessoas, é uma impressão assim de, ao mesmo tempo, de beleza e de tristeza, né? Engraçado, porque o contato foi o mais amoroso possível e esse é um contato que me interessa. Mas ao mesmo tempo a impressão de tristeza de ver este povo tão formalizado ainda, né? Eu tenho a impressão que o povo português precisava se desengravatar, né? Perder assim uma série de formalismos que ele conserva, né? De maneira que o que eu posso dizer ao povo português neste momento, a meus amigos portugueses, a esses que me trataram com tanto carinho, que tiveram tanta atenção comigo, inclusive uma atenção que eu
de que eu não me acho merecedor, porque eu acho que eu ainda também não descobri o meu caminho, é esta: despia-se do seu formalismo. Esse é o grande problema. É isso, né? Ou seja, marcando diferenças de identidade, né? E a gente vai percebendo ao longo da história da música popular brasileira alguns diálogos, né, que vão se dando, né? Por exemplo, a canção Fado Tropical, né, que foi composta no contexto da peça Calabar, o Elogio da Traição, né, que se passa naquele contexto histórico do domínio holandês lá no Recife, e o Calabar, que foi tido como traidor, né? Passa-se a questionar essa ideia: será que Calabar realmente foi traidor? E, logicamente, naquele momento era uma analogia com Marighella, não é? Mas aí se compõe esse fado tropical, que é um fado lindo, né? E que no meio tem uma fala assim, que é a fala do torturador, né? Ou seja, daquela figura que ao mesmo tempo que ele tortura, que ele mata, que ele faz tudo isso com amor, com louvor a Deus, né? Ou seja, é muito típica da... Então é uma peça que vocês devem conhecer, né? Que ela fala: aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso lugar. Não é isso? Vamos os Argonautas do Caetano Veloso, que, né, reduplicou aí, né, mais uma vez os versos: navegar é preciso, viver não é preciso. E a Fafá de Belém, né, ela gravou também em 1992 um disco chamado Meu Fado, em que ela grava os fados à moda tradicional, e isso gerou um mal-estar, né, em Portugal a princípio, né, pessoal, como que uma cantora brasileira vai cantar fado, né, como se fosse uma fadista portuguesa, né, como usa, né? Depois parece que ela foi bem aceita, há uns vídeos no YouTube que ela fala sobre isso também, né? Eu estou pulando muitas coisas, tá, gente? Há muitos outros diálogos, né? O Caetano Veloso, por exemplo, ele tem uma gravação fantástica de Estranha Forma de Vida, né, somente com voz e violão. Ele também gravou Coimbra, né, esse grande clássico também, naquele disco em homenagem a Federico Fellini, né? Em Portugal nós temos muitas figuras também que fazem um diálogo, né, com a música brasileira, com os músicos brasileiros. Um dos que eu considero mais importantes, e uma coisa que eu queria falar, né, os portugueses conhecem muito a nossa música e os nossos músicos, a gente não conhece, né? É muito, mas muito raro um brasileiro saber quem é o Sérgio Godinho. E eu não estou aqui, né, querendo, né, lançar culpa em ninguém não, tá, gente? Eu também há alguns anos eu não tinha. Então, em geral, as pessoas não conhecem assim o Sérgio Godinho. O Sérgio Godinho, gente, é um artista, um letrista de uma qualidade absurda, né? Não é à toa que os parceiros dele são Chico Buarque. Quando eu digo parceiro, é parceria musical mesmo, não é somente de um gravar o outro, não, é de compor junto. João Bosco, Milton Nascimento, Ivan Lins também, eu acho que eu não coloquei ali, não sei se eu coloquei. O Zé Cabaleiro, ele tem uma gravação com o Zé Cabaleiro. Ele tem um samba chamado Coro das... ele tem uma música chamada Coro das Velhas, né? E aí quando ele vai fazer uma gravação, um disco de duetos, que eles fazem muito também isso, uma das faixas ele grava com o Zé Cabaleiro, né, que todos nós aqui conhecemos. Zé Cabaleiro é lá de São Luís do Maranhão. E aí ele faz uma faixa em que ele mescla a música dele com uma levada meio reggae e meio maracatu, né? Porque, gente, quando eu falo de lusofonia, isso daqui depois eu vou mostrar também, eu não estou me colocando somente na questão da língua, mas eu estou colocando a música também, a construção musical, a construção cultural, a construção do arranjo da música como elemento também agregador, tá bom? Eu já dei alguns cursos aí sobre análise estilística de canções e eu sempre trago o arranjo para cá, né? Então, certas canções a gente tem que entender que o arranjo está co-construindo a música. Eu vou colocar rapidinho para vocês ouvirem aqui o Coro das Velhas, tá? Que tem uma versão original do Sérgio Godinho, eu não trouxe para cá, o tempo não dá, mas vou colocar aqui a versão com o Zé Cabaleiro para a gente ver como se dá esse diálogo na música, né? O tema é absolutamente português, são velhas portuguesas conversando, né? Então ele está retratando aquela forma delas falarem, né? Tanto que o refrão é: Cássio vai andando com a cabeça entre as orelhas, né? É como se fosse: como é que está a vida? Cássio vai andando com a cabeça entre as orelhas, né? É assim, é como a gente vai levando, né? Fala assim. Sentado no meio
Sérgio Godinho também gravou um disco ao vivo com gravações interessantíssimas. Ele gravou Genil Zeppelin, Chico Buarque, Carinhoso do Pixinguinha, Conversa do Botequim Neo Rosa, em que claramente ele coloca um sotaque carioca. Não é de uma maneira caricatural, não, eu não entendo assim, pelo menos, né? A gente sabe que assim como a gente tenta às vezes caricaturizar a fala dos portugueses, né? E eles se sentem ofendidos com isso, eles fazem isso com a gente também, cara. Ainda mais quando fala que é carioca, mas fala assim, né? Na TV portuguesa é muito normal ter personagens, né? Haver personagens que tentam fazer uma caricatura da fala do brasileiro do carioca, né? Eles só não contam piada de brasileiro até onde eu sei, né? Mas vamos lá, deveriam. Vamos ver a conversa de Botequim um pouquinho. Com Sérgio Godinho. Presta atenção na pronúncia, isso é uma coisa muito importante, tá? Seu garçom, faça o favor de ficar sem depressa. Uma boa média que não seja requentada. Um bilhete com manteiga, peça ou banana. Um copo d'água bem gelado, fecha a porta da direita com muito cuidado. Que homens todos gostam a ficar exposto ao sol. Fazer montar o seu freguês do lado. Não foi o resultado, não fugiu. A gente sabe que até para métrica cabeça certinha, eles têm que pronunciar mais as vogais pré-tônicas, não é isso? Então ele fala assim, seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média, que não seja requentada, então tem aquela palatalização que não teria normalmente, né? Não fala média, fala média, que não seja, não fala requentada, fala requentada, né? Então tenta se aproximar, tá? Mas eu considero isso algo mais reverente do que irreverente, tá? Para trazer o espírito da música da canção para cá. O Camané, cantor tradicional de fado, fez recentemente uma turnê interpretando somente canções do Tom Jobim. A Cuca Roseta, que já esteve várias vezes aqui no Brasil também, é uma das que gravou Saudade no Brasil e Portugal. Tereza Salgueiro, né, é muito conhecida por causa do grupo Madre Deus, era cantora do Madre Deus, gravou em 2007 um LP chamado Você e Eu, um CD apenas com clássicos da MPB, acompanhado pelo septeto João Cristal, que é brasileiro. É excelente esse disco, gente, também se acha nos sites de streaming, tá? E ela também modulou claramente a voz dela, modula para a tentativa de fazer um português brasileiro, não é? O Ivan Lins gravou com o Paulo de Carvalho uma música chamada Um Fado. E não sei se vocês lembram de uma novela que passou há muitos anos no Brasil, a garotada aqui logicamente não vai se lembrar, né? Mas é chamada As Pupilas do Senhor Reitor, não é? Aquele romance do Júlio Diniz. A trilha sonora é toda com música portuguesa, quase toda, né? E aí essa música aqui, da qual eu tenho uma leitura que na verdade é uma leitura que tem a ver com o momento no Brasil em que ele gravou essa música, né, da ditadura militar. O Vitor Martins, na verdade, que era o letrista do Ivan Lins, fazia muito isso, né? Gravava uma música, ele tem toda uma sequência de cantigas de roda, não sei se vocês já ouviram, né? Marinheiro cantou, aquilo, passarinho cantou, de dentro de uma gaiola cantaria melhor se fosse do lado de fora. É uma cantiga de Niná, não é cantiga de Niná, você não vai achar legal nenhuma dessa cantiga. Desculpe, não é cantiga de Niná, não, falando besteira, quadra de roda, né? Não existe, aqui na verdade é uma metáfora para falta de liberdade, né? E ele gravou essa também, que ele fala: nenhuma esperança à vista, não haverá mais conquista, não navegar não é preciso, viver é preciso. Aí ele faz, né, um detournement da fala, justamente para mostrar que nesse momento o importante é viver, porque estão ceifando as vidas aí. A gente viu agora recentemente com o beneplácito aí do próprio Geisel, né? Bem, ele gravou um fado e depois gravou o fado, tá bom? Com o Antônio Zambujo, do CD Quinto, ele regravou o dueto Bilhete. Todo mundo conhece essa música do Ivan Lins. E aí acontece uma coisa interessantíssima, porque aí é a questão da identidade. Na hora que eles vão gravar Bilhete, cada um mantém a sua individualidade na letra, né? Nós temos aqui, ó: quebrei teu prato, tranquei o meu quarto, bebi teu licor. Arrumei a sala, já fiz tua mala, pus no corredor. Eu limpei minha vida, aí o Ivan Lins cantaria: te tirei do meu corpo, né? Bem a moda brasileira, o pronome proclítico. Isso a gente sabe que no português é muito difícil, se não é impossível, né? Então tem que falar: tirei do meu corpo. Fora a questão da unidade de tratamento, que para os portugueses é uma coisa normal, porque é o tu, né? Bem, deixa eu colocar aqui rapidinho também, eu não sei como é que está meu tempo, Cláudia. Vai falando aí que senão eu vou ter que... Hã? Então a gente vai cortando aqui dentro. Eu vou
colocar só a parte do Antônio Zambujo, tá? Pra gente poder ver como que ele marca a diferença com respeito a... Quebrei o teu prato, tranquei o meu quarto, bebi teu licor, arrumei a sala, já fiz tua mala, pôs no corredor. Eu limpei minha vida, tirei-te do meu corpo, tirei-te das entranhas, fiz um tipo de aborto e por fim nosso caso acabou. Está morto. Joga a cópia da chave. Joga e não joga, né? Por debaixo da porta, que é para não ter motivo de pensar numa volta. Fica junto dos teus, boa sorte, adeus. Só tem que cortar aqui. Então ele tenta resguardar algumas particularidades do português dele. Essa unidade de tratamento com tu, que deles é muito normal. Não é, por exemplo, com você, quando eles usam você com vosso, né? É muito normal, né? Não, peraí, eu tô de arquivo. Pronto, vamos lá para mais algumas. Bem, um segundo marco para mim seria o disco Lusofonia do Martinho da Vila, tá? Em que no encarte ele escreve: lusofonia não é somente a adoção do idioma português como linguagem de cultura. É a ação de solidário intercâmbio cultural entre os povos lusoparlantes e também a filosofia de interligação afetiva entre os lusófonos. Lusófono é quem está identificado com a lusofonia. Eu me sinto assim, mas não gravei este CD com a intenção prioritária de fazer política cultural. Sonho com este disco faz muito tempo, levei mais de 2 anos na elaboração, e portanto não é um trabalho feito especialmente para as comemorações dos 500 anos do Brasil, porque coincidia naquele momento, né? É apenas um CD de carreira para tocar no rádio e fazer o povo dançar e cantar com ancestral emoção, feliz alegria. A gente sabe que, né, o Martinho da Vila ele é uma pessoa de engajamento político, mas às vezes ele logicamente ele tenta demonstrar que o mais importante é você fazer música, mas a gente sabe que neutralidade é uma coisa que não existe, né? A letra da primeira canção, que é Lusofonia, vai mostrar isso, né? Que ele vai mais ou menos como se fosse ali uma demonstração ali de princípios, né? Então ele diz: eu gostaria de exaltar em utopia as belezas do meu país. Essa letra é em parceria com Elton Medeiros, outro sambista, né, bastante engajado. Falar dos rios, cachoeiras e cascatas, do esplendor das verdes matas e remotas tradições. Também cantar em Guarani os meus amores, desejos e paixões. Bem fazem os povos das nações irmãs que preservam os sonhos e a cultura de raiz. A expressão do olhar traduz o sentimento. Aqui que eu acho que está o ponto-chave, né? Mas é primordial uma linguagem comum. Importante fator para o entendimento que é semente do fruto da razão e do amor. É só em ver um dia a música e a poesia sobreporem-se às armas na luta pelo ideal e preconizar a lusofonia na diplomacia universal. Vocês sabem que o Martinho da Vila é considerado até uma espécie de embaixador, né, informal da lusofonia, pelo menos em Angola, né? O trabalho dele com Angola é um trabalho assim que é muito mais próximo do que qualquer outro país. Mas mesmo assim, ele dedicou, foi o primeiro disco assim da lusofonia, digamos assim, que está falando, que realmente não ficou só em Portugal, né? Então Martinho da Vila gravou faixas com artistas de Angola, de Cabo Verde, inclusive cantando em crioulo cabo-verdiano, da Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, também de Portugal. Gravou 2 clássicos, né, que são Lisboa, Menino e Moço e O Homem das Castanhas.
E ele gravou músicas ali que tentaram fazer um roteiro. A última delas foi Viva Timor-Leste, foi justamente naquele momento que Timor-Leste criava aí a sua independência, a sua libertação, né, daqueles anos terríveis, de décadas que passou nas mãos da Indonésia, né? E essa música Viva Timor-Leste é muito bonita, é um disco também que eu recomendo. Eu esqueci de botar a capa ali, mas chama-se Lusofonia, Martim da Vila. Não sei se é muito fácil de achar não, né? Mas isso também está nos sites aí, tá? Em 2005 ainda ele publicou um romance chamado Os Lusófonos, um romance muito interessante, eu não vou dizer do ponto de vista literário, algo assim, né? Mas também, logicamente, carregado dessa ideologia, né? O protagonista se chama Aristides Samora Cabral Neto, né? Ligado a figuras, logicamente, aí da história da África, das guerras de independência, né? É um amálgama mesmo, né, desses nomes, e essa pessoa, esse protagonista, ele vai viajando por todos os países da lusofonia, né? Aqui a capa do disco, os lusófonos. E o terceiro marco é esse momento presente que nós estamos vivendo, que é aquilo que se chama de novo fado. Os próprios cantores do chamado novo fado não gostam muito, a Carminha não gosta de fazer novo fado, ela fala, eu canto fado, eu canto música, né, popular, né? Mas de qualquer forma a gente sabe que certos rótulos acabam pegando, servem, né? Então vamos chamar essa provisoriamente de novo fado. É esse que está fazendo com que cantores, a Ana Moura, por exemplo, vai cantar agora. Vai ter um evento lá na Cidade das Artes, Portugal 360. Vai vir duas cantoras portuguesas. Não estou lembrando o nome da primeira, mas a segunda é a Ana Moura, que já é muito conhecida também. A Carminho não sai do Brasil praticamente hoje em dia. O Antônio Zambujo não sai do Brasil. Também a Cuca Roseta vem aqui com bastante frequência, não é isso? E as parcerias são essas, né? Com Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Marisa Monte, e temos até mesmo de composição, de música por encomenda. Poxa, Caetano, faz uma música para mim, ele fez uma música para ela, não é? Gravaram. O Antônio Zambujo gravou um disco somente com canções do Chico Buarque, um disco belíssimo, só com arranjos lindos. A Carminha acabou de gravar um CD somente com canções do Tom Jobim. Sobre a Carminha é até interessante que eu não lembro qual das canções, já estava procurando a reportagem, eu guardei em algum lugar lá em casa, mas no meio da bagunça se perdeu. Eu tenho que achar. Ela falando assim, não, mas eu pedi licença para que numa determinada música, sabe, estava tratando por você, e sempre, nós portugueses, você é muito informal, né? Então eu pedi para trocar por tu, eu pedi licença para trocar por tu. A Carminha, ela mantém mais essa identidade. O Antônio Zambujo, a gente vai percebendo que às vezes, procurem no YouTube também, se interessar a vocês, uma gravação que é de um desses prêmios de música popular brasileira, né? Não lembro mais o nome do patrocinador, em que ele, homenageando o Tom Jobim. E aí, o Carminho e a Carminho, desculpe, e o Antônio Zambujo entram no palco cantando Sabiá, uma belíssima parceria. E você percebe que a Carminho mantém, né, foneticamente dizendo assim, a pronúncia dela, e o Antônio Zambujo já tenta mais abrasileirar na forma de cantar. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Não vou colocar aqui também por questões de tempo, tá? E a última pergunta, a Galícia, ela participa do espaço lusófono no que diz respeito à música? Por incrível que pareça, sim. E há artistas galegos que têm relação com a música brasileira, com a cultura brasileira, que também a gente não conhece, não é isso? Esse é o Carlos Nunes, né? Tem um que simplesmente descobriu que o bisavô dele é brasileiro. Vem muito galego pro Brasil, né? A gente sabe disso, né? Descobriu que o avô dele é brasileiro e veio pro Brasil e fez uma pesquisa. Aí ele conheceu um monte de gente, Yamando Costa, vários músicos. O Carlos Nunes, ele toca a gaita, né? E é considerado um virtuoso no instrumento, né? Então ele não é cantor, mas lembre-se quando se fala em lusofonia, pelo menos para mim, esse fonia é algo muito mais amplo do que simplesmente falar a língua, né? É som. Fonia remete a som, né? Então, ele gravou um CD, né? Esse daqui, tá vendo? Alvorada do Brasil, né? Alvorada do Brasil, em que ele vai só com músicas brasileiras. Infelizmente esse CD não foi lançado no Brasil. Para se comprar, tem que se comprar em euros, né? E eu vou colocar uma faixa aqui, que é uma coisa fantástica, né? Vê se vocês conhecem, eu vou falar a música.
continuar, né? Todo mundo sabe, Feira de Mangaio, né? O grande clássico do Sivuca, foi gravado aí pela Clara Nunes, não é isso? Mas é uma música que foi feita a princípio, logicamente, instrumental, né? Igual aquela João e Maria, né? O Sivuca compôs essa música na década de 50, muito depois que o Chico Buarque colocou a letra, né? Vale a pena também, dá para achar na internet algumas coisas desse disco. Né? Aqui conta essa história que ele veio para o Brasil, né? Procurar aí as raízes, né? E descobriu que o avô dele, galego, foi um dos introdutores, o bisavô, desculpa, foi um dos introdutores do machixe no Brasil, né? Então, quem imaginaria que teria um galego aí sivucando, né? Bem, gravou Cartola, Pixinguinha, né? Tem também esse trabalho, já que se vocês querem música cantada também, Maria Fumaça, né? É um trabalho, esse aqui é uma espécie de livro, CD, com importantes artistas galegos. E aí, logicamente, como eles fazem o espetáculo aí com esse tema do trem, eles gravaram aqui a Adriana Calcanhoto, recebendo o disco, né? Ele chama de Adriana Partimpim, aqui é o personagem infantil dela. E vocês veem o prestígio, né? Dos artistas brasileiros também, que tem esse diálogo, né? E aí o Maria Fumaça gravou também uma música muito brasileira. Vou colocar para vocês ouvirem aqui. Última coisa. Cantada aí pelos galegos. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rolar, lá vai girando em destino, cidade noite a girar, lá vai o trem sem destino, no dia novo encontrar, correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra Uruguai, correndo entre as estrelas a voar, no ar, no... Trenzinho Caipira, né? Logicamente do Vila Lobos, não é isso? Letra do Ferreira Goulart. Foi gravado também aqui no Brasil pelo Edu Lobo. Aqui uma artista muito importante da Galícia, o Chia, não é isso? Repare que lá embaixo, não sei se dá para vocês lerem, ela fala o seguinte, ó: a sua paixão pela mestiçagem consegue unir, eu não vou tentar ler em galego para não pagar mico, né? E unir vozes, instrumentos, ritmos e sons. Um ímã para o talento e assim demonstrou como diretora artística na criação do Festival Internacional da Lusofonia. Então, uma artista galega criou o Festival Internacional da Lusofonia, Cantos na Maré, um espetáculo concebido como ponto de encontro de artistas da área lusófona, no que o cenário se transforma numa festa multicultural com as melhores vozes de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Muita gente, por exemplo, que é o Chico César, por exemplo, já participou desse evento, não é? E então nós temos aqui até documentada uma participação. Bem, só para terminar, essa citação do Armando Jorge Lopes, naquele livro ali, naquele colóquio lá da USP, que é da Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique, trazer também uma voz aí de um dos pais dos Palopes, né? A custódia da língua portuguesa pertence a cada um dos países da CPLP, regiões e comunidades que a falam, que dela gostam ou que por uma razão ou outra com ela se identificam. Na verdade, é pelo fato da língua portuguesa não ser propriedade de nenhum Estado e povo, enquanto entidades singulares, que ela perde a sua paroquialidade e se projeta para as concorrências linguísticas da regionalidade. Muito obrigado, sim?